A doutora Renata Andrade, lá de Recife, publicou nas redes sociais dela o lançamento do novo consenso português do tratamento da miastenia graves. Eu vou falar sobre as minhas impressões sobre esse texto, que acabou de ser publicado agora em janeiro desse ano. Eles colocam na questão diagnóstica a divisão entre definitivo, provável e possível. Isso traz um pouco mais de complicação para o diagnóstico da miastenia, mas ele coloca no início do texto que funciona como um guia para nossa decisão terapêutica e inclusive para restringir ou selecionar melhor os pacientes mais adequados para os tratamentos de nova geração. O problema é que lá na frente, quando ele vai falar em tratamento, ele não usa muito essa nova definição que ele mesmo coloca. Ele usa mais o que a gente já está acostumado. O que chama atenção nas questões diagnósticas é realmente a tendência da gente considerar cada vez mais o perfil de autoanticorpos. Esse é o que vai nos guiar no tratamento da miastenia graves cada vez mais. Em relação ao acompanhamento, eu fiquei muito feliz porque ele coloca algo diferente de todos os consensos que a gente está acostumado e é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, MGFA, mesmo com todas as ressalvas que a gente está acostumado a vê-lo, que é a questão da diferenciação entre as formas motoras generalizadas, entre leve, moderada e grave, a MG-ADL sempre de rotina e preferencialmente acrescentar uma outra escala e ele coloca a MG Composite, que já é uma escala que a gente faz de rotina no nosso consultório, e ele coloca a importância de questionar sobre dados de qualidade de vida. Ele não especifica que os pacientes devem fazer uma escala de qualidade de vida, a gente aplica lá no nosso serviço, mas os médicos devem questionar os pacientes sobre suas questões de qualidade de vida. Em relação à pesquisa de timoma para todos os pacientes, principalmente na acetilcolina e no timoma, nos pacientes soronegativos. No paciente MUSC não há uma correlação com o timoma significativa. Uma coisa que eu tenho um paciente que foi visto esse mês, bem característico disso, ele vinha instável há muito tempo, ele fez uma exacerbação, paciente acetilcolina positivo, e aí na reavaliação torácica dele apareceu o timoma. Então, nos casos de exacerbação de doença em pacientes que já vinham estáveis, pesquisar timoma é muito importante. O que ele coloca em relação a objetivos de tratamento? Remissão de doença, ausência de sintomas com ou sem medicação e mínima manifestação de sintomas com o mínimo ou zero efeitos colaterais. Então, não deveremos tolerar efeitos colaterais. E quando a gente fala em remissão farmacológica, é corticoide em até 5 mg dia, podendo chegar em 7,5, eventualmente em pacientes com exacerbações. Mas não devemos tolerar doses mais altas. Em relação à piridostigmina, o conhecido Mestinon, quando a gente consegue tirá-lo, é um sinal de que a imunossupressão está bem, de que o nosso paciente está bem tratado. Então aí é o momento de desmame de corticoide, de diminuir outras medicações. Então devemos usar a piridostigmina como um marcador de tratamento. Nos pacientes oculares, nos pacientes generalizados com uma doença leve, o corticoide ainda é o tratamento de primeira linha, devendo ser aumentado gradualmente até 1 mg/kg. Mantida a dose que controla o paciente por 4 a 8 semanas e a partir daí essa dose deve ser desmamada. Nos pacientes, é uma coisa que chama atenção porque aqui a gente considera o paciente com insuficiência respiratória, mas que na prática não é isso que a gente vê. Os colegas eles acabam sendo mais agressivos mesmo. Então no paciente com a escala MGFA 3B, há indicação de imunoglobulina e plasmaférese junto com o início do tratamento oral. Os imunossupressores devem ser usados na contraindicação ou recusa do uso de corticoide, no paciente que tem altos riscos de efeito colateral ao corticoide, quando o médico julgar necessário iniciar logo no início, no paciente que já começa com quadros mais graves de insuficiência respiratória, e no paciente que você estabiliza os sintomas, mas que você não consegue diminuir dose de corticoides. A azatioprina e o micofenolato são as medicações de primeira escolha para eles. E uma coisa muito importante, ele coloca não haver benefício no uso sequencial de 2 ou mais imunossupressores.
que o nosso PCDT hoje nos obriga a passar por todas as medicações. Então, ele coloca bem isso, não há benefício. Metotrexato pode ser usado em casos leves e ele contraindica ciclosporina, ciclofosfamida e tacrolimus, sendo que os dois primeiros são medicações que os nossos pacientes são obrigados a usar. Rituximab, que é sempre um elefante na sala. No paciente anti-MUSC, deve ser usado como segunda linha. Então, um paciente que não responde a corticoide, indicamos o rituximab. Já nos pacientes, a acetilcolina é a medicação de terceira linha. É para o paciente que não responde ao corticoide e não responde ao imunossupressor. Mas pode ser usado como primeira linha em paciente que tem excesso de sintomas bulbares ou durante as crises. Então ele coloca o rituximab como uma medicação que pode ser usada durante uma crise miastênica. Uma coisa que não fica clara e que ele deixa a critério médico é a dose. Então os médicos podem usar 1 grama ou divididos com intervalo de 15 dias ou 500 miligramas em intervalos de 15 dias. E apenas uma dose. Então você faz uma dose dividida em 15 dias e observa o paciente. Você não vai fazer essas doses semestrais, a menos que o paciente tenha recorrência. Então você vai acompanhar o seu paciente, se houver recorrência ou necessidade, ele faz outras doses. Eu tenho várias críticas a essa questão do rituximab e a forma como ele colocou o rituximab. Então, uma coisa que me angustia muito é, nós não temos uma dose padronizada e a literatura em relação ao rituximab, exceto MUSC, que é realmente muito eficaz, na acetilcolina nós vamos ter 30%, 40% de eficácia. Então, em que literatura ele colocou e se respaldou para realmente colocar isso aqui? É um critério realmente científico, um critério socioeconômico? Então, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Ele coloca os bloqueadores de C5 e de FcRn no mesmo capítulo. Ele coloca que devem ser usados quando você busca um tratamento de alta eficácia e com resposta rápida. E pode ser usado em casos leves a moderados também. Mas nesses casos leves a moderados, ele fica como quarta linha nos pacientes que não respondem a rituximab. Nos pacientes acima de 2A ou 2B, que não ficam 100% bem depois de 2 doses de rituximab, você pode considerar. Nos pacientes com doença acima de MGFA3 ou nos quadros em que o comprometimento bulbar é muito intenso e que não respondem ao corticoide, você pode usar bloqueador de C5 ou de FcRn quando o paciente não responde a apenas uma dose de rituximab. Então, no paciente leve a moderado, de 2A ou B para menos, o bloqueador de C5 e FcRn fica como quinta linha. Então, no paciente que não responde a 2 doses de rituximab, você pode usar. Nos pacientes em estágio moderado e com muito comprometimento bulbar, basta ver uma dose de rituximab. Se o paciente não responder, você já pode dar mão das medicações de nova geração. Ele não diferencia entre eficácia, bloqueador de C5 e de FcRn, e ele coloca uma coisa muito interessante, que deve ser um tratamento temporário. Então você não deve considerá-lo como um tratamento de longo prazo ad eterno e que nós devemos tentar o desmame depois da estabilização do quadro. Com a efgartigimod a gente já tem alguma evidência, mas com o restante das medicações nós ainda não temos essa evidência, é algo que ainda precisa ser construído. Outro elefante na sala é a imunoglobulina de manutenção, que deve ser usada só em casos refratários ao rituximab, bloqueador de C5 e o FcRn. Então é muito comum a gente ver imunoglobulina de manutenção aqui no Brasil, pela facilidade de acesso, relativa facilidade de acesso. Eu vejo muita questão com a telemedicina, fica muito fácil a gente acompanhar pacientes que estão aqui no estado, acompanhado com outros colegas e vice-versa. Então, inclusive, pacientes muito críticos ali nos congressos ao uso de medicações de nova geração, e que aí você vai ver os pacientes, recebe pacientes, eles estão usando imunoglobulina de manutenção por 7, 8 meses, quando você vai ver com uma queixa de fadiga leve. Então, nesse caso, talvez não valesse a pena iniciar realmente uma medicação de nova geração. Então é algo que precisa ser melhor esclarecido, principalmente no Brasil. Nós precisamos de mais dados em relação a quem está realmente usando imunoglobulina.
eles foram muito conservadores também, na minha opinião, em relação à timectomia. Nós fazemos timectomia num espectro mais amplo de pacientes com uma idade maior, tá? Então, em relação a nós aqui, fica muito para mim a questão do rituximab, e isso para o nosso consenso brasileiro é uma coisa que nós vamos ter que pensar, se eles basearam realmente na ciência, ou se eles fizeram uma avaliação levando muito em consideração os aspectos econômicos. Até que ponto nós, como sociedade médica, temos que valorizar mais a questão científica, mais a questão socioeconômica. Eu acho que nós precisamos pensar nos dois, mas cada documento tem um papel. Num consenso, numa diretriz científica, a evidência científica deve prevalecer. Num PCDT, num documento de Estado, numa recomendação nacional, aí sim os estudos de custo-efetividade devem pesar. Tá? No mais, eu gostei bastante, eu acho que traz muito mais informação. Senti falta também das questões relacionadas à decisão compartilhada em saúde. Então, hoje em saúde nós precisamos ter um olhar mais atento para os pacientes e ouvi-los mais. Tá? O consenso ele começou com essas questões de qualidade de vida, mas ele não trouxe isso de forma muito intensa e eu senti falta do uso das escalas de forma mais efetiva. Tá? Então ele deixou os conceitos mais abertos e eu acho que a gente precisa usar as pontuações de escalas para guiar mais a nossa orientação terapêutica para os pacientes. Então eu devolvo para a Renata, passa aí suas informações, vê o que você concorda, o que você discorda, o que você achou de diferente. Estou bastante ansioso para ouvir o que você tem a dizer.